Quando o Titanic chegou até o fundo do oceano, submetido a uma pressão muito grande, por que o submersível implodiu e por que as outras estruturas que estão lá embaixo, inclusive estruturas de vidro, de materiais mais frágeis, não implodiram? Olá, meu nome é Hindenburg e é com grande satisfação que nós trazemos a notícia de que nosso livro Guia dos Apodídicos entrou para a lista do ranking da Amazon dos 50 mais vendidos. Então queremos agradecer a todos que adquiriram o nosso livro e que também postaram seus reviews. E mais importante do que isso, é que não se trata de um livro popular, mas sim de um livro direcionado a um público mais intelectualizado, tendo entre nossos leitores vários campeões olímpicos da matemática e da física, vários cientistas, vários professores universitários, grandes jogadores de xadrez e membros das principais sociedades de elevado QI. O que restringe o nosso público ao topo 1% de pessoas mais inteligentes e mais instruídas. Se você comprou o nosso livro, mas ainda não deixou o seu review na Amazon, nos deixe conhecer a sua opinião. Aproveitando também esse vídeo, eu achei que seria interessante comentar sobre uma pergunta que foi postada pelo Júlio César e que trata de uma questão do vídeo anterior. Eu acabei de postar o vídeo anterior, já foi feita essa pergunta, eu respondi também nos comentários, mas acho que seria interessante fazer um vídeo comentando a respeito, porque é um tópico de interesse geral. A pergunta que ele fez é: quando o Titanic chegou até o fundo do oceano, submetido a uma pressão muito grande, por que o submersível implodiu e por que as outras estruturas que estão lá embaixo, inclusive estruturas de vidro, de materiais mais frágeis, não implodiram? Se você tem um copo de vidro e o copo está lá embaixo, um copo de cristal, que é muito fácil de você quebrar, você dá uma batidinha e ele quebra. Como é que esse copo pode estar intacto no fundo do mar? Ele está intacto porque a pressão que é exercida sobre todas as regiões da superfície desse copo, sendo um copo aberto, um copo em que se você veda esse copo, se você tenta tampar esse copo com água dentro, não tem problema, porque a própria água que já está naquela pressão, você vedou com água dentro e vai permanecer intacto. Agora, se você pega um copo aqui na superfície, você veda esse copo com ar dentro, o copo aqui na superfície você vedou ele com ar, deixou ele totalmente vedado e colocou esse copo embaixo da água e foi empurrando a uma profundidade cada vez maior, vai chegar num ponto que ele vai se romper. Ele nem vai chegar a 3.000 metros de profundidade, algumas centenas de metros ele já vai se romper. Inclusive os relógios, os celulares que resistem até uma certa profundidade, é justamente por isso. Porque se eles chegam até um certo ponto, eles vão se romper as estruturas ou as regiões que não passa água, porque tem a tensão superficial, porque o buraco é muito estreito, o orifício é muito estreito, a tensão superficial impede que a água ultrapasse aquela região. Mas, à medida que vai aumentando a pressão, se você ultrapassa um certo limite, a água vai penetrar. Então, no caso do copo, é basicamente essa situação. Então, se você coloca o copo lá no fundo, mas ele está aberto, a pressão que vai ser exercida em cada ponto da superfície, o vetor da força que está associada a essa pressão, esse vetor ele vai ser perpendicular ao plano que tangencia cada ponto da superfície. Então você tem todo aquele formato irregular do copo, cada ponto, se você fizer uma derivada na curva que representa aquele formato do copo, aquela curva vai te dar um plano e o vetor perpendicular àquele plano, ele vai determinar a direção da força. Então você vai ter a força geralmente em direções opostas, porque você tem o lado do copo recebendo uma força daqui, o lado oposto do copo vai receber uma força oposta, praticamente quase exatamente oposta àquela. Então ele não vai se romper, ele vai ser esmagado. Toda a estrutura do copo, o volume do copo, vai diminuir um pouco. Não só o copo, qualquer objeto que estiver lá embaixo, um anel, tem um anel de ouro, o anel na superfície tem um certo volume, esse mesmo anel no fundo do mar, ele vai ter um volume um pouquinho menor. Geralmente é um milésimo, menos de um milésimo, um milionésimo. O fator de compressibilidade, o parâmetro que determina a compressibilidade em função da pressão, é geralmente muito pequeno. Para a maior parte dos líquidos e dos sólidos, é muito pequeno. Só para os gases é que você tem uma variação bastante sensível. É fácil você perceber a variação no caso dos gases. Então é basicamente por esse motivo que os objetos, inclusive objetos muito frágeis, de vidro, de materiais fáceis de quebrar, de fraturar, que estão presentes no Titanic, não se fraturam, justamente porque eles são maciços. Se eles fossem ocos, ou se eles tivessem muitas impurezas com componentes com diferentes níveis de compressibilidade,
essas diferenças de compressibilidade faria com que ele sofresse compressões diferentes pelos diferentes componentes e seriam provocadas pequenas fraturas e ele acabaria se rompendo, né? Que não acontece nos casos quando são suficientemente homogêneos. Então é basicamente isso. Eu já postei a resposta, vou repetir aqui com um pouco mais de detalhes, né? Começando a explicação, é importante explicar o que acontece na atmosfera, como varia a pressão atmosférica em função da altitude e como varia a pressão da água em função da profundidade. Os gases, eles variam de volume muito facilmente. Se você comprime um gás, se você pega um balão, você enche o balão, o ar que está dentro do balão, ele está a uma pressão maior do que o ar que está fora, porque ele teve que empurrar, né, ele teve que ter uma certa pressão, uma certa força e uma pressão, para empurrar as paredes do balão para que elas se expandissem, porque tem uma força elástica puxando o ar para dentro. Então a pressão dentro do balão é maior do que a pressão fora do balão. E quanto mais você enche o balão, maior fica a pressão dentro do balão, porque mais é a força elástica que está empurrando para dentro. Se você coloca ar comprimido, né, uma espingarda de ar comprimido, o ar que está dentro da parte que preserva aquele ar, quando você vai fazendo, né, vai aumentando a pressão para depois disparar o projétil, você vai aumentando a pressão naquela região. Então você tem um ar mais comprimido, a pressão dentro daquela região é bem maior do que a pressão fora. Quando você libera aquele ar, ele vai se expandir muito rapidamente e vai disparar, né, o projétil. Da mesma maneira, a atmosfera, você tem várias camadas, você tem as camadas que estão mais em cima, o peso delas é puxado para baixo, você tem a gravidade puxando no centro da Terra, né? As camadas que estão mais em cima estão sendo puxadas para baixo, estão esmagando as camadas de baixo. Cada camada, você pode dividir em infinitas camadas, né? Ou pelo menos uma quantidade arbitrariamente grande de camadas, e essas camadas vão esmagando as que estão embaixo. O mesmo acontece com a água. A diferença é que no caso do ar, ele é altamente compressível, né? Ele pode ser, o volume pode ser compactado, porque as moléculas estão muito afastadas entre si. O que vai determinar essa distância entre as moléculas vai ser uma combinação da massa molecular, da temperatura e da pressão. Então você tem vários fatores combinados que determinam o volume que aquele gás vai ocupar. No caso, o ar. O ar é uma combinação de vários gases, né? 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, mais ou menos 0,95% de argônio e outros gases. Então, se considerar o dióxido de carbono também, depende da quantidade que você tem, que pode variar dependendo das circunstâncias, né? Varia o dióxido, o vapor d'água também, depende das circunstâncias. No litoral, por exemplo, você tem uma concentração maior de vapor d'água. Numa grande metrópole, você tem uma concentração maior de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, monóxido de enxofre, né? E outros gases venenosos. Então depende do ambiente em que você se encontra, você pode ter uma variação, né, nessa composição. E também em função da altitude, né? Em diferentes altitudes você tem composições também ligeiramente diferentes. Ao nível do mar, você tem 78,08% de nitrogênio, 20,95% de oxigênio e 0,949% de argônio. Eu não me lembro se é exatamente esses valores, mas é bem próximo disso. E depois você tem outros gases em menor proporção. Isso depende também, enfim, tem vários fatores que vão influenciar nessas composições. Mas o importante é que você tem as várias camadas que vão esmagando as camadas de baixo, e isso faz com que as camadas de baixo estejam submetidas a uma pressão maior do que as de cima. Quanto mais alta a camada, menor é a pressão naquela camada. Como consequência, a densidade das camadas de baixo é muito maior do que as de cima. Quanto mais baixa, maior é a quantidade de massa de ar que existe em cima dela, pressionando e aumentando a pressão total. Tanto é que quando você vai no Monte Everest, a pressão no Monte Everest é muito menor do que a pressão no nível do mar. Se você pula de um avião a 11 mil metros de altitude, a pressão, quando você sai do avião, é muito menor do que ao nível do mar, né? O nível do mar, mais ou menos 1033,25 milibares, né? E no 101,325 milibares. Se você está num avião a 11 mil metros de altitude, é mais ou menos 1/10 disso. No Monte Everest, é mais ou menos 1/3, né? Então, dependendo da altitude que você se encontra, você vai ter uma redução na pressão. No caso da água, a situação é diferente porque a compressibilidade da água, qualquer líquido, qualquer sólido, eles têm uma compressibilidade muito menor do que os gases.
Porque nos gases, as moléculas ou os átomos, eles estão afastados, né? Eles estão bastante afastados entre si. Eu já comentei um pouco sobre isso no vídeo no qual eu falo sobre o César Lattes, eu falo sobre a geleia, né? Na qual você tem as partículas de prata para detecção dos mesons pi e outras partículas elementares. As posições dessas partículas de prata suspensas na geleia, as distâncias dessas partículas, num objeto sólido ou gelatinoso, que não seja exatamente um sólido, a distância é muito menor entre pares, né, de partículas do que nas câmeras de Wilson. Você tem um gás, né, você tem um vapor d'água. Então, essa diferença no espaçamento favorece a precisão na medida, justamente porque elas estão mais próximas, né? Quando você tem um sólido, elas estão mais próximas. No caso de um sólido, você tem uma estrutura cristalina, em que as moléculas estão encostando umas nas outras. Encostando no sentido de que as eletrosferas estão compartilhando, elas podem compartilhar elétrons, ou podem ter elétrons muito próximos, né? Elas não estão afastadas a uma distância muito maior do que os raios atômicos dos componentes. É diferente do que acontece no gás. Nos gases, você tem átomos e moléculas muito mais distantes entre si do que os raios atômicos desses átomos ou dessas moléculas. Consequentemente, a densidade é muito menor e a possibilidade de você comprimir, a facilidade para você comprimir é muito maior, porque eles não estão... Se você tem, sei lá, qualquer objeto que você tem encostado no outro, se você vai comprimir para apertar, é muito mais difícil do que se eles estiverem afastados. Se estiverem afastados é muito mais fácil de você comprimir. No caso dos gases acontece exatamente isso, né? O que mantém eles à distância geralmente é a velocidade das partículas que dificulta. Quanto mais aquece, né, ou quanto mais aumenta a pressão, mais fica difícil você continuar comprimindo, porque as velocidades das partículas vão aumentando. Então, estatisticamente, né, a probabilidade de elas ficarem colidindo e empurrando o que está em volta vai aumentando. Por isso é que vai ficando cada vez mais difícil. À medida que você vai comprimindo, fica mais difícil você continuar comprimindo cada vez mais. Até que chega um ponto que, se você comprimir o suficiente, você vai liquefazer o gás. Se você pega, por exemplo, vapor d'água, ou se você pega oxigênio, nitrogênio, qualquer gás que você pega, e você vai comprimindo, chega um ponto que você acaba liquefazendo aquele gás pela pressão. Pelo aumento da pressão, aquele gás vai se liquefazer. Ele vai se condensar. E aí vai formar, né, onde havia inicialmente um gás, quando a pressão ultrapassa um certo limite, ele vai se transformar num líquido. No caso de um sólido, a compressibilidade geralmente é um pouco menor que a do líquido. É mais difícil você comprimir um sólido do que o líquido, mas não muito mais. A diferença não é tão grande de um sólido para um líquido. Mas de um líquido para um gás, a diferença geralmente é muito grande, né? A proporção de diferença de compressibilidade do caso do ar, né, na atmosfera, em relação à compressibilidade da água, a diferença é mais de 100 para 1, mais de 200 para 1. É muito grande a diferença de compressibilidade. Como consequência, imagine que você tem uma garrafa de refrigerante cheia de ar e você tem uma outra garrafa de refrigerante que ela é preenchida com plástico líquido, e ela fica totalmente preenchida, ela fica maciça, né? Ela é totalmente cheia. Um ovo de Páscoa, né? Pegar um ovo de Páscoa de chocolate. Você tem um ovo de Páscoa oco, normal, né? Um ovo de Páscoa típico, que ele tem uma casca de chocolate por dentro, ele é oco, e um outro ovo de chocolate que ele é maciço por dentro, ele é todo preenchido com chocolate. As duas metades, quando você separa as metades, elas são hemisférios totalmente preenchidos. Se você vai apertar um ovo oco, é muito fácil de você quebrar, né? Você dá uma batidinha, você quebra o ovo oco. Qualquer pressãozinha que você exerce externa, você quebra o ovo oco. Se você tem um ovo que ele é totalmente preenchido por dentro, você não tem como quebrar aquele ovo. Você pode, sabe, se você colocar uma prensa hidráulica, você consegue esmagar o ovo com a prensa hidráulica. Mas veja bem, você vai esmagar e você não vai esmagar no sentido de de reduzir o volume dele. Porque há duas maneiras de você esmagar. Dá várias maneiras, né? Mas duas maneiras. Uma delas é isovolumétrica e a outra é anisovolumétrica. A isovolumétrica é quando você esmaga preservando o volume. Por exemplo, você tem uma massinha de modelar, uma massa de criança, uma massa escolar de modelar. A massa no formato de uma bolinha. Você tem uma bolinha. Se você aperta essa bolinha, você achata essa bolinha, ela vai formar aproximadamente um cilindro. Não é exatamente um cilindro, porque as bordas, né, não vão ser exatamente, elas vão ser meio arredondadas. Então você vai amassando, você forma ali aproximadamente quase um cilindro, né?
mas o volume é preservado. Não exatamente, porque quando você amassa, você está alterando um pouquinho a temperatura. Não é uma pressão exatamente adiabática. Ela é aproximadamente adiabática, quase adiabática, né? Porque é um pouco de troca de calor com o meio, porque com essa pressão você está movimentando ali as moléculas, então você vai causar um aquecimento. Com esse aquecimento, você vai aumentar um pouco o volume pela dilatação. Ao mesmo tempo que você aumenta pelo aquecimento, né, você vai dilatar um pouco em função do aumento da temperatura, você também vai ter algumas bolhas de ar, algumas impurezas, algumas regiões não preenchidas, que quando você aperta, essas regiões passam a ser preenchidas. Então, por um lado, você aumenta o volume pelo aumento de temperatura, por outro lado, você diminui o volume, porque a quantidade que tinha de bolhas de ar que havia, algumas dessas bolhas vão ser esmagadas e preenchidas pela massinha. Então, é difícil você determinar se você vai aumentar ou diminuir o volume. Mas aproximadamente é mantido. O erro vai ser menos de 1%. Né? Se você tinha uma bola que tinha um certo volume, quando você esmaga, vamos considerar um cubo, que aí fica mais fácil. Né? Então você tem um cubo que mede 1 por 1 por 1 centímetro. Cada aresta mede 1 centímetro. Se você esmaga esse cubo, quando você vai esmagando um deles, vamos supor que um dos eixos que tinha 1 centímetro passa a ter meio centímetro. O que vai acontecer com aqueles dois outros eixos é que cada um vai ter aproximadamente raiz de 2. Porque você vai ter raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2, multiplicado por meio vai dar 1. Então o volume foi aproximadamente mantido. Né? O volume inicial era 1 centímetro cúbico, porque tinha 1 por 1 por 1. Depois que você esmagou, se um ficou com meio, então aqueles outros dois eixos passam a ter raiz de 2 cada um. Certo? Então é uma compressão isovolumétrica, em que você comprimiu um dos eixos, mas os outros eixos se dilataram para compensar a compressão em um dos eixos. Isso acontece quando você faz, assim, ao nível do mar, aqui você pega um objeto qualquer, no caso a massinha como exemplo, né? Se você faz com massinha, você vai produzir esse efeito. Porém, no fundo do mar é diferente. Não só no fundo do mar, mas na própria presença da atmosfera, ou qualquer outra situação na qual você tem uma pressão que é exercida por todos os lados. Porque a pressão, nesse exemplo, nós estamos apertando num eixo, né? Nós estamos exercendo uma pressão com duas superfícies planas que estão se aproximando e deformando o cubo. Então, elas vão apertando o cubo aqui. À medida que ele vai sendo achatado aqui, ele vai se dilatando nos outros eixos. Agora, no fundo do mar, não. Você tem a pressão daqui, você tem a pressão daqui, você tem a pressão daqui, você tem a pressão de todos os lados, né? De todos os lados possíveis, você tem a pressão que vai comprimir. Então, ele vai reduzir o volume. Porque ele não tem para onde escapar, ele não está... não tem como você apertar aqui e se dilatar nos outros lados, porque os outros lados também estão sendo pressionados. Então, isso requer uma aproximação. Porque, veja bem, no caso que a gente fez próximo à superfície, do cubo que eu dei como exemplo, as distâncias entre as moléculas, as distâncias entre os átomos, são aproximadamente mantidas. Você não está aproximando mais os átomos, você está reorganizando as posições dos átomos. Quando você aperta, os átomos que estavam em algumas posições, eles vão mudando para outras posições, eles vão escorregando e vão formando uma estrutura com formato diferente. Eles vão alterando as posições desses átomos, mas eles não vão reduzindo a distância média dos átomos. Agora, no fundo do mar, não. Você tem pressão de todos os lados, então isso faz com que todos os átomos... Isso vai depender também se é um efeito anisotrópico ou isotrópico. Se for anisotrópico, você tem algumas regiões que são mais comprimidas do que outras, então você pode ter um efeito anisotrópico, né? Algumas partes vão ser mais compactadas, isso vai depender da composição das estruturas, das impurezas, da presença ou não de bolhas, entre outros fatores. Mas vamos considerar o caso isotrópico, que é mais simples. Então você tem pressões em todas as direções, o objeto, vamos supor que ele seja homogêneo, né? Então quando ele vai sofrer essa pressão, todos os átomos desse objeto vão ficar mais próximos entre si. É diferente do caso em que houve uma deformação, a forma do cubo original, o cubo vai se transformar num paralelepiptoide. Ele deixa de ser um cubo, depois que ele foi esmagado, ele deixa de ser um cubo e se transforma num paralelepiptoide. Agora, no fundo do mar, não. Ele é um cubo de 1 por 1 por 1 centímetro, mas quando ele vai recebendo a pressão de todos os lados, ele preserva o formato de cubo, mas ele deixa de ter o volume original. O volume dele vai ser modificado. Em vez de ter 1 por 1 por 1, ele passa a ter aproximadamente 0,999994 centímetros
em cada aresta. Então ele diminui em todas as direções, porque ele está sofrendo uma pressão de todas as direções. Para que ele possa sofrer essa deformação, é necessário que a pressão seja muito grande, porque você vai ter que alterar a proximidade entre os átomos, você tem que empurrar os átomos para mais perto uns dos outros, né? Então, quando você tem, no caso, o exemplo do que aconteceu com o submergível, que foi a ruptura das paredes, é porque você tem uma pressão dentro do ambiente, que é uma pressão atmosférica típica, né, de 1 atm, de 101.325 milibares, né, 1013,25 milibares, que é a pressão típica ao nível do mar. Então, quando você tem a pressão lá dentro, nesse nível, e a pressão lá fora, 380 vezes, né, tá 3.823 metros abaixo do nível do mar, então aproximadamente 380 vezes maior do que a pressão ao nível do mar, aquela pressão externa, por ser muito maior, você tem que ter uma superfície daquela estrutura suficientemente robusta para que ela suporte aquela pressão sem ser esmagada, porque a pressão do próprio ar, porque no caso do cubo, como o cubo é maciço, a própria estrutura interna do cubo dificulta que ele seja esmagado, porque ele é maciço. Agora, quando você está dentro do submarino, ele é oco por dentro. Ele é todo oco, você tem o ar só, né? O ar, ele é altamente compressível, ele é fácil de comprimir. Então ele não suporta, ele não oferece uma resistência suficiente à pressão externa para que ele impeça o esmagamento. Então quando você tem uma pressão externa, ele vai esmagar, né? Se a pressão for muito grande e provocar uma ruptura numa parede, ele vai colapsar. Ou, mesmo que não seja uma ruptura, mas se as paredes não forem suficientemente rígidas, suficientemente robustas, elas vão se amassar, elas vão se romper e vai colapsar, né? Ele vai implodir. Que foi o que aconteceu aparentemente nesse caso. No caso de outras estruturas, por exemplo, você tem uma bolinha de vidro. Essa bolinha de vidro, se ela não for oca, se ela for uma bolinha maciça, ela não vai implodir. Por quê? Porque a pressão está em todos os lados, né? Ela vai de todas as direções, aproximadamente mesma pressão de todas as direções. Então ela não vai implodir simplesmente porque ela tem uma estrutura interna de vidro que está resistindo a essa pressão, ela vai diminuir o tamanho. O tamanho que essa bolinha teria ao nível do mar é um pouco maior do que essa mesma bolinha, se você jogar, ela cair até o fundo do mar. No fundo do mar, ela vai ter um tamanho um pouco menor, ela vai ser comprimida pela pressão da água, mas ela não vai romper. Ela só vai romper se ela tiver ou impurezas que tenham compressibilidades diferentes da compressibilidade do vidro, porque essa diferença vai fazer com que haja rachaduras e ela vai se fragmentar, ou se ela for oca. Se ela for oca, ela não vai resistir por ser oca. Agradecemos a todos pela atenção e até breve, se Deus quiser.